Em definitivo, Enem TV. Em definitivo, Enem TV. Que coisa linda, poética. Poética essa abertura. Então vamos lá de novo, quase uma rima. Enem TV, em definitivo, para você. Então vamos que vamos. É a nossa segunda transmissão. Já tivemos a primeira aí, que foi um sucesso sobre ciências humanas. E hoje a nossa pauta é linguagens e redação. Para isso nós convidamos os professores da rede de ensino Apogeu, professores Wesley Pontes, Luiz Rogério Júnior e Charles Gonçalves. Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa transmissão ao vivo hoje do Enem TV. É um prazer tê-los aqui. E vocês que estão junto conosco, eu gostaria de falar que você é o quinto elemento importantíssimo dessa transmissão. Ela só acontece porque você está aí juntinho conosco. Então hoje nós vamos passar aqui a respeito de pontos importantes da língua portuguesa, da redação, da literatura, e eu estou aqui para servir de vínculo da sua pergunta, do seu desejo de conhecimento para com os professores que estão aqui. Então fiquem à vontade, tamo juntasso, vamos que vamos. Vamos começar então, primeiro dando boa noite para a galera aí, começar pelo professor Wesley, fica à vontade. Boa noite para todo mundo, o pessoal do Facebook, do YouTube. Espero que vocês fiquem com a gente durante toda a transmissão. Ótimo. Boa noite a todos. Eu espero que vocês aproveitem muito e que essa conversa seja de muita serventia para vocês que vão fazer a prova no domingo. Chique. Boa noite a todos, meus colegas e todos vocês que estão assistindo. Esperamos, como os colegas disseram, ajudá-los e ajudá-las a partir de agora nessa reta final importante para fazer a prova do Enem. E vamos que vamos, então aqui pelo nosso sistema de sorteio aleatório, nós elegemos o professor Charles Gonçalves para o começo, para dar a abertura à nossa sabatina. Professor Charles, qual a melhor forma de estudar para a prova de língua portuguesa do Enem e como os assuntos vêm sendo cobrados nas provas? Sim. Fazer a prova do Enem é fazer uma prova que é composta de muito texto. Todas as questões terão texto para fazer referência, para você poder buscar respostas ou até mesmo para uma simples contextualização. Então é necessário que a gente divida esses textos, que a gente organize esses textos quanto às suas estruturas, quanto às suas características, quanto aos seus objetivos comunicativos. A primeira grande divisão que a gente faz, Alexandre, é a chamada em sistemas de comunicação. São 4 grandes sistemas de comunicação que nós temos para a prova do Enem. Você tem um sistema que é chamado de informativo, cujo objetivo principal, o nome já diz, que é informar. E aí, dentro desse sistema informativo, nós estudamos alguns gêneros textuais, os gêneros narrativos mais específicos. Temos o sistema publicitário, que tem o objetivo de vender um produto, vender uma ideia, persuadir, convencer o outro. E aí existem vários também gêneros para poder estudar e saber um pouco sobre a sua estrutura e suas funções. Cartazes, panfletos, folders, jingles, slogans, cartazes principalmente, né, estão presentes na prova do Enem. Depois nós temos o sistema artístico, né, que o meu amigo Luiz Rogério trabalha mais propriamente na literatura e na arte, e temos o sistema de entretenimento. O sistema de entretenimento costuma gerar uma dúvida, assim, porque as pessoas perguntam, mas entretenimento, como é que isso ocorre no Enem? Então a gente diz que entretenimento, literalmente, não é um foco, porque a gente se diverte estudando, mas lá na hora da prova não vai falar sobre diversão em si. Existem muitos gêneros que servem na sociedade ao entretenimento, mas que dependem também de cada tipo específico de texto, porque as suas funções podem mudar. Então a primeira coisa é essa: divide os textos, organiza os textos, quanto ao seu aspecto de informação, quanto ao seu aspecto de venda de um produto, venda de uma ideia, quanto ao seu aspecto artístico, e assim a gente subdivide em gêneros e dá continuidade. E quais os conteúdos de língua portuguesa que vem sendo mais cobrado nas provas? Então, a prova do Enem, muita gente pensa que é uma prova interpretativa num todo, né? Isso não deixa de ser verdade, mas tudo que a gente diz que é interpretação é baseado em margem textual. Então você tem que ter uma palavra, você tem que ter uma construção, você tem que ter a própria estrutura do gênero que favorece essa interpretação.
Em termos percentuais, a gente diz que 30% da prova é puramente interpretação. Mas nós temos também figuras de linguagem que caem em ambas as disciplinas, né, em literatura e português. Temos também variedades linguísticas, um assunto muito importante, quente, todos os anos, várias questões. Muitas questões sobre linguagem digital e linguagem corporal, que a gente pode falar um pouquinho, né, depois. E questões que cobram o conhecimento de estrutura do texto, principalmente de textos argumentativos, e também as funções e objetivos que aqueles textos têm dentro da sociedade. Normalmente a gente dá muito enfoque às funções sociais, né, porque a prova trabalha com textos que circundam na sociedade, então é uma das funções predominantes. Bacana. E, assim, uma pergunta mais leiga, o que são gêneros textuais? Ah, sim. É muito importante porque a palavra gênero costuma gerar um certo rebuliço na sociedade, né, por questões políticos-sociais muito pouco ainda discutidas e esclarecidas. O gênero textual é um enunciado relativamente estável. O que significa isso? Significa, quando a gente fala relativamente, significa que não adianta muito decorar, não. Mas você conhecer, por exemplo, a estrutura de um texto, a sua função, o seu objetivo, faz com que na hora do Enem você saiba diferenciar, por exemplo, uma notícia de um editorial. Todo mundo vê na notícia características específicas que a diferenciam de outros gêneros. A gente costuma dizer que os gêneros textuais são quase infinitos, porque são muitas espécies de texto que nós temos na sociedade. Vou dar uns exemplos. Um artigo de opinião é um gênero textual, mas uma receita de bolo também é um gênero textual. Os objetivos deles são muito diferentes. Esses vários gêneros que surgem na sociedade estão relacionados às nossas necessidades. Então, de acordo com a necessidade que a gente tem, a gente utiliza um gênero, né, favorável para poder alcançar os nossos objetivos. E como que aparece o tema de estrutura de texto? Então, estrutura de texto, acho que a gente pode, né, Luiz, até falar um pouco junto, porque mexe muito com as tipologias. Até é importante você dizer isso, de falar um pouco juntos. Vocês estão à vontade, nós estamos aqui batendo um papo entre amigos, então tenho certeza que o professor Charles, como ele já enunciou, não vai se importar de que vocês participem, e vice-versa, a regra vale para todo mundo, principalmente para você que está assistindo. Daqui a pouquinho eu vou me dedicar a ler os comentários de vocês. Então você que está no Facebook, você que está no YouTube, mandem brasa, enviem suas perguntas, fiquem à vontade, beleza? Já estou de olho aqui nas interações de vocês. Vamos lá, desculpa a interrupção. Não, que isso, tranquilo, estamos numa conversa, como você disse. Para começar, a gente diz que o aluno, os candidatos e candidatas devem ter uma noção bem estruturada de reconhecimento de tipologias textuais. Ele deve saber qual é e como se constrói um texto descritivo, quais as características do texto narrativo, do texto injuntivo, os textos que prescrevem e instruem. E além disso, reconhecer estratégias de argumentação, estratégias de trabalho com texto híbrido, né, a mistura de imagem e palavra, para que, através dessa estratégia, desses reconhecimentos de descrição, injunção, narração, exposição, a gente possa, né, cuidar da estrutura do texto de uma forma mais eficiente. E por que se fala tanto em objetivo comunicativo? O que vem a ser isso e por que isso está tão em evidência? Eu costumo fazer uma piada que diz que aquela frase antiga, que às vezes a gente ouvia muito, o que o autor quis dizer, é uma frase meio ultrapassada. A gente não costuma usar mais, não. O que o autor quis dizer. De uma presunção. A gente até brinca que o que o autor quis dizer está dito, está escrito ali. Está escrito, isso. O que a gente deve fazer é reconhecer, através dos elementos que compõem aquele texto e de determinado pertencimento a um gênero e a um sistema, o que a gente pode ver como uma função daquele texto. Perfeito. Então, por exemplo, existem textos que têm a função de demonstrar as nossas opiniões, as nossas emoções, as subjetividades que existem no ser humano. Esse é um objetivo específico que vai diferenciar de um outro texto, cujo objetivo, por exemplo, é refletir sobre o próprio fazer linguístico e talvez literário, né, na metalinguagem. Então, o objetivo é reconhecer as funções que os textos têm e como eles podem, né, alcançar a sociedade de diferentes formas. E o aluno,
ele tem que estar preocupado muito com essas questões que o Charles está apontando, porque a prova do Enem ela não é voltada para conteúdo, né? O aluno que está assistindo a gente aqui, ele sabe que o programa, né, do Enem, a gente não deve nem usar essa palavra, ele é centrado em competências e habilidades. Então é nisso que você tem que direcionar o seu olhar, e que você fez ao longo do ano, a gente acredita nisso, para trabalhar essas questões. Então não é preocupar com o conteúdo, que matéria que vai cair, e sim nas habilidades e competências que você, enquanto leitor e enquanto estudioso, desenvolveu ao longo do seu ensino médio, principalmente no último ano, que é o terceiro ano, ou se você está no pré-vestibular, que é de identificar essas estruturas, porque isso vai valer tanto para um texto literário, como é o meu caso que eu trabalho com literatura, quanto para um texto não literário, se for o caso da prova de português, ou até mesmo para uma coisa que não é um texto formado por palavras, mas, por exemplo, uma obra de arte, uma escultura, uma arquitetura, que também aparece na prova com uma certa frequência. Então, o aluno ele tem que estar preocupado com essas questões estruturais, como identificar esses elementos, o que esses elementos trazem para o texto de sentido e significado, porque é isso que a prova vai exigir dele. E uma observação também, porque quando a gente fala em gênero textual, que é a grande carta das questões do Enem, o aluno vai estar diante de textos que fazem parte do cotidiano dele. Sim. Então ele vai se deparar com uma questão em que ele vai interpretar uma charge, uma outra questão em que ele vai interpretar um e-mail, uma outra questão que ele vai interpretar um aviso. Esses gêneros que circulam no nosso meio social. Perfeito. E que o Enem espera que o aluno demonstre uma competência de compreensão, porque ele vê isso no seu dia a dia. Então não é nada diferente daquilo que cotidianamente, né, ele encontra nas diversas mídias e outros meios pelos quais os textos possam vir. Né? Ou seja, a decoreba está morta. É por aí. Precisa ser senso crítico, né? A prova do Enem tem um teor mais inovador do ponto de vista de estudo de linguagens, né? E ao mesmo tempo mais reflexivo e utilitarista, né? Trazendo a reflexão de linguagens para o cotidiano do aluno, em todas as esferas. E só te interromper um pouquinho, tomar muito cuidado com essa frase que você falou, não pela frase que você falou, mas pela forma como algumas pessoas interpretam. Quando a gente fala que a prova do Enem não é uma prova conteudista, como aqueles vestibulares tradicionais, isso não tem como significado que a prova não vai cobrar conteúdo. Ah, sim. As pessoas elas interpretam pelo extremo. Né? A gente fala que a prova não é conteudista, que ela é mais direcionada para interpretação. Não precisa estudar. Não precisa estudar, a matéria não vai cair, é só interpretação mesmo. Não é só interpretação mesmo. O conteúdo, ele é uma ferramenta que você vai usar na hora da prova. A prova não vai... eu uso muito com os meninos em sala a ideia de um arquivo, de gaveta. Não é para você abrir uma gaveta escrito modernismo e colocar na prova todo o seu saber sobre o modernismo. Legal. E sim o que alguns estudiosos chamam de, na prova de literatura especificamente, de letramento literário. Você tem que saber usar o conteúdo dentro daquele contexto. Então não adianta você saber todo o enredo de todas as obras do Machado de Assis se você não é capaz de identificar o uso da ironia. O Enem não está preocupado com o enredo da obra do Machado ou com as características do realismo. Isso vai cair de forma indireta. Mas o que se exige é a sua capacidade de ler, de se comunicar e perceber o que o Machado de Assis, enquanto um usuário da língua, no sentido artístico, faz para que a obra dele seja singular, seja específica. E como que isso representa não só a sociedade brasileira, no caso do Machado de Assis, do final do século XIX, início do século XX, mas como isso está até hoje. Como que alguns elementos apontados ali por aquele artista está dentro do comportamento humano. Então ele ultrapassa a fronteira, ele ultrapassa a época. Então o conteúdo ele é necessário. Você precisa estudar o conteúdo, mas não para decorar o conteúdo. Sim. E sim para aplicar esse conteúdo, pensá-lo de forma crítica. De nada adianta eu saber as características de um gênero cartaz se eu não consigo entender quais são as indicações que aquele cartaz está me dando. Você falou uma coisa muito importante. Por exemplo, quando a gente vai analisar o gênero cartaz, a gente estuda, por exemplo, as funções da linguagem e entre elas existe a função poética. Também recebe um outro nome que é de conotativa. A função poética muitas vezes vem limitada a figuras de linguagem, que é a construção de sentido extradicionário, para ficar numa linguagem bem acessível. E aí a gente percebe que na hora de analisar um cartaz, a linguagem poética está presente também.
porque eu tenho ali polissemia, eu tenho recursos de rima, eu tenho recursos de fontes utilizadas, diálogo entre imagem e palavra. Então, o mesmo recurso que o Luiz Rogério utilizou na literatura, por exemplo, para analisar um poema, depois ele pode utilizar para analisar um gênero cartaz, que é o, para citar o que ele disse. E como são temas muito ricos, as variedades linguísticas acabam sendo tema recorrente. Sim, todos os anos. A gente representa, a variação linguística, a variedade linguística, o seu estudo, representa uma espécie até de luta social. Vamos explicar por quê. Durante muito tempo, nós tivemos um ensino pautado na gramática normativa. E aí até uma reflexão importante também, que as pessoas acham que não precisa de nada da gramática normativa. Ela não vai ser cobrada como uma estrutura igual a uma prova que cobre sintaxe, por exemplo. Classificação de sujeito, objeto, complemento, agente da passiva. Mas esses elementos são necessários não só para a construção do texto, né, a competência da norma culta, mas também para que ele tenha a proficiência de poder analisar os textos, ver que uma mudança de posição de uma palavra interfere na interpretação final. A gente pode definir como variedades linguísticas as diferentes formas que existem de falar, de manifestar a língua, nesse caso no Brasil. Quantas variedades, posso fazer uma especificação? Fique à vontade. Quantas variedades, a gente tem que ter bastante atenção, galera que está ouvindo aí e assistindo, há três que aparecem sempre. A variação ou variedade diacrônica, que é aquela variedade que se dá através do tempo. Então você terá referências temporais distintas. Por exemplo, antigamente e atualmente, né, você consegue aí contrapor o passado e presente, ou mesmo datas, né, no início do século XX, e aí a referência ao passado e ao presente. Essa variação histórica trata das transformações da língua no decorrer do tempo. Uma outra variação que é muito cobrada no Enem é a variação social, sociocultural. Normalmente a gente vê que grupos dentro da sociedade têm características específicas nos seus usos linguísticos. Um grupo de roqueiros, funkeiros, skatistas, médicos, juristas, advogados, feirantes, cada um possui uma linguagem muito específica que está atrelada à funcionalidade do seu trabalho. Então, reconhecer a variação social, reconhecer que nem todas as pessoas têm acesso à escolaridade e a um nível alto de escolaridade, é também respeitar o outro, respeitar a forma de se manifestar, respeitar a forma de falar. A gente vê muita discussão na sociedade em torno dos preconceitos sociais que utilizam da linguagem, do falar, entre aspas, errado, né, para expressar outros preconceitos que são de origem, por exemplo, étnica, de origem, às vezes, regional. Então, além da variação histórica, temporal, a variação social, sociocultural, uma terceira muito importante é a variação geográfica. E aí a gente vê as diferenças que existem, por exemplo, entre os falares dos moradores de Minas e os falares dos moradores da Bahia. Além disso, essa variação geográfica pode ser dimensionada de uma forma mais ampla. Comparar, por exemplo, vocabulário ou até mesmo construções sintáticas utilizadas no Brasil a outros países lusófonos, que falam a língua portuguesa, principalmente Portugal e Brasil. Então, a variedade linguística tem não só o conteúdo, os nomes, as características para poder identificar e também o seu respeito social diante do diferente, diante do outro, além de, Luiz, numa literatura regionalista, por exemplo, tem outras marcas muito fortes. É o que eu ia falar. Nessa questão da variação linguística, é um espaço em que a prova de linguagens ela consegue dialogar de forma muito harmônica as questões ligadas à língua portuguesa e à literatura. Então, como Charles falou, as variações linguísticas elas vão representar diferentes setores da sociedade, sociais, econômicos, regionais, como ele apontou, e a literatura ela é um instrumento, a língua é um instrumento de expressão e não de opressão. Então, a gente tem que ter isso muito claro e ter essa consciência, porque o Enem é agora domingo, mas a vida da gente continua. Então, ter esse reconhecimento de que o uso que você faz da língua, ele está muito além de uma correção gramatical ou não. Então, reconhecer que uma pessoa que não usa o português padrão dentro das normas cultas, não necessariamente é uma pessoa inferior a você, ou um profissional incompetente, ou uma pessoa, sei lá, que
mereça o seu desprezo. Que mereça uma acusação, Uma piada. Isso é completamente, vai além da prova do Enem, vai além do uso que você vai fazer enquanto cidadão, enquanto ser humano, para o restante dessa prova. E a literatura, ela vai fazer uso disso. Por exemplo, a literatura contemporânea, o que está sendo escrito desde a segunda metade do século XX, principalmente o que vem sendo escrito agora. É uma literatura que tem dado espaço para vozes que até então não apareciam, né? Quando, por exemplo, vamos pegar o fato das mulheres. Quando a gente pega um livro didático de literatura, o primeiro nome de uma mulher falando enquanto escritora é a Cecília Meirelles, em 1930. Então, se a gente usa como referência o descobrimento do Brasil em 1500, durante 430 anos é como se mulheres não existissem. Então, quando você coloca uma mulher falando, o uso da língua que ela vai fazer é outro completamente diferente, porque ela está expressando uma realidade completamente diferente. E a prova do Enem vai tratar isso. O lugar da fala. Exato. Por exemplo, a gente usa que existe o poeta, homem, e a poetisa, mulher. Algumas mulheres se definem como poetas, porque elas reconhecem que o termo poetisa, ele carrega um tom pejorativo. É uma poeta um pouco menor do que aquele grande escritor. Então a Cecília Meirelles, por exemplo, que é quem eu estou citando, ela vai ter um poema lindíssimo chamado Motivo, que ela termina falando assim, termina a primeira estrofe, se não me engano: não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Então quando ela faz uso dessa desobediência gramatical, isso poderia ser visto como um erro numa perspectiva tradicional, não configura um erro. Configura a inserção de um novo ponto de vista sobre a literatura, sobre a mulher e sobre a sociedade. E a prova do Enem está muito ligada nessas questões políticas e sociais. O preconceito linguístico pode vir abordado, então, como um dos temas do Enem. E nas nossas 3 sub-áreas, né, da linguagem, sim. O preconceito linguístico, que essa, como a gente já disse, é uma forma de você desvalorizar o outro devido à sua forma de falar, à sua forma de manifestar, é resultado, vou citar aqui um linguista brasileiro, o professor Marcos Bagno, ou Bagno, né, como queiram, que envolve muito um ensino tradicional, uma gramática tradicional, que vagarosamente tem sido mudado no decorrer dos anos. A gente teve um boom aí, né, um movimento muito grande de pessoas acreditando que as linguagens, né, a área de português, literatura e redação, que a gente queria deixar de lado regras, que a gente queria deixar de lado a bela escrita, a certa escrita, e na verdade não é isso. Na verdade é perceber que as pessoas não têm acesso à escolaridade de forma igualitária. As pessoas não têm acesso, quando eu digo escolaridade, fundamental, médio, superior. Então, como seria socialmente respeitada uma pessoa, por exemplo, que risse de um simples pessoa passando na rua que vai comprar uma coxinha e pede para mim comer? Ali a língua funcionou. E como que eu vou rir daquela pessoa se eu não sei a história de vida dela, se ela teve acesso à escolarização? Como é que eu vou julgá-la de acordo com uma fala, uma simples manifestação linguística daquele momento? Então é uma forma de resistência, é uma forma de combate. E você citou agora há pouco sobre o lugar de fala. Isso é muito importante, né? A gente ainda luta muito, a Djamila Ribeiro fala muito disso, do lugar de fala. O lugar de fala ele é muito democrático, porque a partir do momento em que você reconhece a pessoa falando por si mesma, a gente trabalha um pouco com a diferença, com o que o outro é, com os seus desejos, né, com as suas opiniões. Lembrando sempre, né, galera, que a opinião é uma defesa, sim, que pode ser sua individual, mas sempre fundamentada, sempre em respeito aos direitos humanos, né, sempre sem intenções de ferir. Então, o lugar de fala é um foco, um assunto recorrente. O que você acha, Wesley? Eu ia falar isso porque a gente está falando de preconceito linguístico e a gente comenta que a todo ano ele pode vir como tema de redação do Enem. O Enem trabalhou, exceto o ano passado, nas últimas edições, com intolerâncias. Então a gente teve em 2015 o tema da violência contra a mulher. Em 2016 aconteceram 2 aplicações do Enem. E nós tivemos a primeira com o tema da intolerância religiosa, a segunda aplicação veio com a intolerância racial
Então, tirando o ano passado, que de uma certa forma trabalha uma minoria, porque o tema foi os desafios do processo educacional dos surdos, trabalhando a questão dos portadores de necessidades especiais e deficiências no Brasil, o tema do preconceito linguístico ele faz parte, primeiro, porque o trabalho com as variantes, ele faz parte da matriz curricular, digamos assim, na qual o Enem se baseia para montar as provas. E segundo, o Enem tem uma característica muito interessante, que é de abordar as brasilidades. Então, quando a gente chama atenção para o fato de que a língua que as pessoas usam, ela não é menor, tendo em vista a perspectiva gramatical, normativa, a gente quer mostrar que o processo comunicativo aconteceu e que muitas vezes a pessoa faz um uso linguístico que nada mais é que um uso permeado por quem ela é. Então, dependendo da forma como a pessoa diz, ela revela o lugar de onde ela veio, ela revela o grau de escolaridade e, consequentemente, a questão social dela. Ela pode revelar seu sexo, seu gênero, muitas vezes até sua religião, por termos que ela pode usar em algum momento. E algumas pessoas, elas viram alvo do preconceito. Principalmente um preconceito que parte de um grupo social que não identifica a diversidade linguística como algo inerente à língua. Eu não estou falando de algo do português, eu estou falando isso de qualquer língua que exista. Elas mudam, elas variam, e isso é um aspecto constitutivo de uma língua. No caso do preconceito especificamente, é um bom tema de redação. Eu aconselho aos meninos que estão em casa pesquisarem sobre o assunto, porque é um tema que dá dificuldade. Geralmente, quando a gente trabalha esse tema, os alunos apresentam uma certa dificuldade, e para piorar, ele é o tema da área de formação do corretor. Sim. Então, o aluno vai estar escrevendo sobre um assunto sobre o qual o corretor estudou pelo menos 4 anos na graduação dele. Né? Então, é um assunto que eu acho que os alunos devem se atentar sim. É o famoso pegar no contrapé, né? Porque ali é uma possibilidade do aluno projetivamente colocar uma série de preconceitos que ele já sofreu. E às vezes ele acha que desconstruindo, que ele está desconstruindo um preconceito, quando na verdade ele acaba reforçando ou construindo outros. Por exemplo, a falsa ideia de que o grau de escolaridade vai significar uma adequação maior às normas gramaticais. Ou sucesso profissional. Ou sucesso profissional. Não necessariamente. Você tem escritores, eu estou levando para o lado da literatura de novo, que têm um conhecimento da literatura tradicional, da língua portuguesa, da norma culta, e eles não usam isso na literatura deles porque eles não querem. Porque o uso da linguagem regional, da variação linguística social do lugar onde eles vivem também, é identitário. Então, por exemplo, você vai procurar ler algum livro do Ferrez, que é um escritor paulista que está produzindo até agora, produzindo literatura. Você vai encontrar na literatura dele referências ao Camões, que é um dos maiores clássicos da literatura em língua portuguesa, e ele está usando ali a linguagem do dia a dia das periferias das grandes cidades. Então, para mim fazer, o Jão, ao invés de se referir a pessoa pelo nome, chamá-la de Jão. Então, isso vai aparecer, e não é porque ele não saiba escrever de outra forma. É porque o objetivo dele ali é registrar o falar do lugar dele. Aquela literatura é uma ideia de reforço de identidade. Então isso é preciso respeitar. A pessoa não é obrigada a usar a norma culta em qualquer contexto. Ela tem que saber usar a norma culta nos contextos em que isso é exigido dela. No Enem de 2058, nós vamos estudar sobre a literatura de WhatsApp. Como os textos escritos e construídos a partir da comunicação do WhatsApp. Se tiver um trabalho estético formal, sim, caso contrário, não vai não. Exatamente, sem preconceito, né? Enfim. E só lembrando, voltando para a questão do preconceito linguístico, que tem 3 pontos que os alunos podem trabalhar, porque é um tema que, de fato, eles apresentam uma certa dificuldade. O primeiro deles é abordar a ideia de que o preconceito linguístico, ele nada mais é do que um desconhecimento sobre o mecanismo da língua, que é a mudança. As pessoas que demonstram preconceito pelo uso de alguém, pelo uso da língua que alguém faz, é uma pessoa que na realidade se revela um ignorante no que diz respeito ao que a língua é.
um sistema em constante transformação e de domínio público e a gente não consegue freá-la. Posso dar um exemplo? Pode, claro. Olha só que interessante. O uso da língua, o funcionamento da língua portuguesa em Portugal é muito diferente do nosso aqui. Então, lá existe uma certa literalidade maior quando você faz uma pergunta. Então, quando você pergunta, por exemplo, a um habitante de Portugal, nascido ou que vive lá há certo tempo, você sabe onde fica a Praça Luís de Camões? A possibilidade de ele responder, sim, eu sei, é muito grande. É muito diferente de você estar descendo a rua e alguém fala assim, você sabe onde fica o Parque Alfred? Você já vai indicar, correto? Sei sim, você anda aqui, vira ali, você vai ver árvores. Então lá a resposta é diferente. Isso, imagina comigo, várias pessoas criam piadas em relação ao habitante nativo de Portugal como se ele fosse uma pessoa de pouco raciocínio, como se ele fosse pouco inteligente, ou até mesmo de forma mais agressiva, usando outras palavras que são piores. E na verdade demonstra desconhecimento. Nossa, perguntei para o português se ele sabia, perguntei para ele se ele sabia onde era e ele me respondeu que sabia. É um funcionamento diferente. Então normalmente a gente diz, né, que os preconceitos surgem do desconhecimento, como Wesley falou, da ignorância, né? E às vezes da manutenção da ignorância. É o que eu ia falar, porque um outro ponto que os alunos podem trabalhar é às vezes uma falha até do ponto de vista educacional, porque durante muito tempo a formação escolar ela foi extremamente tradicionalista. Se você pega as aulas de português de tempos atrás, elas se baseavam exclusivamente em análises gramaticais de trechos geralmente completamente formais, que não correspondem ao uso da língua cotidiana, e as pessoas saíram da escola com a mentalidade de que se o uso da língua ele se afasta do seu aspecto normativo, ele deixa de ter valor. E aí há uma tendência de quanto mais distante da norma culta, menos valor aquele uso. E a gente já começa a fazer uma análise de um preconceito que também vai para o cunho social, porque uma pessoa que usa uma linguagem afastada da norma culta, possivelmente, dependendo da situação, são pessoas que não tiveram acesso à escolarização. Então é uma questão social envolvida, né? E o outro fator, para a gente terminar esse tópico, relacionado ao preconceito, que os alunos também podem usar na redação, é a questão do papel da mídia. A gente tem um reforço desse preconceito, principalmente em programas humorísticos, através de uma estereotipação de novelas, com a tentativa de reproduzir certos falares, com uma caricatura que se faz de um falar, e chega ao ponto de ser tão ridicularizado que as pessoas tendem a associar aquele uso linguístico à questão intelectual. Automaticamente, se a pessoa fala daquela forma, ela é intelectualmente também inferior, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos dar mais uma prova? Fica à vontade. O que as pessoas acreditam que quanto mais elas dominarem a norma padrão, norma culta da linguagem, elas vão subir na sociedade. E a gente percebe que se fosse assim, nós professores de linguagem estaríamos, né, em um topo riquíssimos e muito favorável. Mas a gente percebe que às vezes um dono de fazenda sem grau instrutivo quanto à escolaridade, e talvez por outros mecanismos que façam com que essa terra tenha chegado à mão dele, a gente percebe que mesmo sem instrução de escolarização, ele tem uma situação financeira lá no alto. Turma, parece que deu um probleminha na transmissão do YouTube, mas nós vamos continuar aqui com vocês no Facebook, beleza? Então, desculpa aí, falhas técnicas acontecem, coisa que só rola com quem está ao vivo. Mas a gente estava falando sobre os preconceitos linguísticos, desenvolvendo o tema. Eu estava dizendo, né, que algumas pessoas pensam que só de dominar, né, a norma padrão da língua portuguesa que isso vai representar a ascensão social. Isso é um equívoco, é um mito, né? E aí eu dei o exemplo do fazendeiro comparado ao professor, né, de português. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente tem que ter muita atenção para o caráter paradoxal dessa situação. Uma vez que a norma culta, quando você tem acesso a ela, você deve utilizá-la quando ela for solicitada. Por exemplo, na construção da redação. Então a gente estuda com a ideia de relativizar essas aplicações, ver as situações
E aí existe uma resposta, uma palavra-chave, que eu costumo dizer aos alunos e às alunas, que é adequar. Você tem que sempre pensar em adequação. Adequação do seu discurso ao seu público, porque, por exemplo, não adianta nada um engenheiro renomado, né, de um rico vocabulário, fazer uma palestra para um sindicato rural, para simples agricultores, e utilizar uma linguagem que não seja acessível, que não seja adequada ali. Isso é, inclusive, fazendo com que possa ocorrer um ruído de comunicação. A comunicação não seja efetivada por uma ausência de adequação. Então, o preconceito permeia, né, todas as nossas áreas aí. É muito importante estar um enfoque aí. Para isso, gente, tem também como dica o livro do Banho. Eu acho que é bem conhecido já por todos os alunos, né, que é o preconceito linguístico, que é como se faz. E, professor Luiz Rogério, na prova de linguagens, mais especificamente, sobre literatura, o que o aluno deve esperar para o Enem esse ano? Aquilo que a gente começou a falar, né, ali no início da nossa conversa, não é uma prova conteudista, então não procure conteúdos específicos que caiam na prova. Lembra sempre de se guiar pelas habilidades e competências. É isso que você tem que é o seu norte para a prova. Lembrar sempre que as questões de literatura, elas giram em torno de 30% das questões da prova de linguagens. Perfeito. Então você vai ter ali, algum ano vai ter um pouquinho menos, outro ano vai ter um pouquinho mais, mas sempre em torno de 30%. E lembrar sempre do estilo das questões. A prova de literatura do Enem, ela é muito direcionada para as suas habilidades de interpretação de texto. Então, retomando o exemplo que eu falei do Machado de Assis, não adianta você saber o enredo da obra se você não sabe identificar onde que o autor usou ironia, ou onde que o narrador está destilando ali uma crítica à sociedade. Então, pensar muito nessas características, ler com muita calma e com muita atenção ao enunciado da questão. É ele que vai direcionar o seu olhar. Eu sei que a prova é um momento de muita tensão e a gente tem acho que é quase instintivo, né? Você encontrou o texto na prova, o texto é de um autor que você conhece, ou você leu o texto dentro de sala de aula, você já vai direto para as alternativas para ver se você acha que você queria. E pula o enunciado, ou lê o enunciado de forma superficial. Não, calma. Porque às vezes o que a questão está te pedindo vai para um outro lado, além daquilo que foi trabalhado. É muito comum na prova de literatura, na prova de linguagens, você ter às vezes um texto literário, mas a questão está te perguntando alguma coisa associada à variação linguística, associada a gênero textual, associada a funções da linguagem. Então não adianta nada o conhecimento que você tem sobre o autor ou o estilo de época, se você não entender o que a questão está te cobrando. Então centrar muito no enunciado, porque é ele que vai guiar o seu olhar para a prova e guiar a sua interpretação do texto, que é o essencial. Vou fazer um comentário também ao que o Luiz disse. Ele falou, né, o foco dado à literatura contemporânea. Quando a gente pensa nessa literatura contemporânea, a gente também deve pensar na construção de uma identidade nacional. Como é importante, como foi importante durante toda a nossa história, os textos não ficcionais, os textos ficcionais, para dizer duas formas mais básicas de criação, para construir um cenário, para a gente construir uma identidade, para a gente ver o que é Brasil, para a gente ver o que é, né, jovem, para a gente ver o que é internet atualmente. Então os nossos textos, os textos das nossas áreas dialogam muito, né, quanto a esses efeitos possíveis de criação de uma identidade, trabalho com uma identidade. E como o Luiz falou, pode ser muito mais específico da literatura, mas também pode misturar conhecimentos, né, as chamadas matérias das grandes áreas. E qual a preocupação que o aluno deve ter com os estilos de época e as características de cada autor na literatura? Sim, é o que a gente já está falando. Esse conhecimento, ele não é desprezível, muito pelo contrário. Você tem que estar com ele em mente. Então, ter aquela linha do tempo da literatura, pelo menos de forma superficial dentro da cabeça, qual movimento vem, qual século, a relação com a história, que também é muito rica e tema de algumas questões, e lembrar que esse conceito, esse conteúdo, ele vai ser aplicado na questão de acordo com o que o enunciado pede. Então não acaba se tornando um pouco repetitivo o que eu estou falando, mas é para ficar mesmo na sua cabeça. Para fixar. Eu tenho que ter o domínio do conteúdo. Eu tenho que saber os estilos de época, as principais características desse movimento, o contexto histórico em que ele está inserido, os principais autores e as características específicas desses autores.
e saber fazer uso disso enquanto aplicação na questão. Por exemplo, se eu vou ler um texto de um poeta da primeira geração do modernismo, lá em 1922, eu tenho que levar em consideração que às vezes a questão ela não vai focar no modernismo, e sim na relação da identidade nacional do modernismo com, por exemplo, o romantismo, lá na primeira geração também. Então, enquanto no romantismo a gente vai ter a construção de um país ideal, né? A minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, lá na geração de 22 do modernismo, a visão já é uma visão pautada pelo humor, pela paródia, pela desconstrução dessa visão idealizada. Então, às vezes, não vai te cobrar o saber do modernismo, mas vai te cobrar a relação modernismo e romantismo. Então, você precisa saber romantismo, você precisa saber modernismo e linkar os dois. É esse linkar que a gente chama de letramento literário, que é o que você tem que ser capaz de fazer. Então, como o Charles falou, a voz da mulher, a voz do negro, a voz do homossexual, a voz do índio, que é o que a gente chama de minorias sociais, quando elas aparecem na prova, elas têm essa relevância, essa significação. Então é importante você estar atento a essas questões, muito além do conteúdo propriamente dito. E já que você falou aí de escola literária, existe algum autor, escola ou tema que seja mais recorrente, assim, porque todo ano ele está ali? Sim, eu não vou falar que todo ano cai, né, porque a gente não é da banca, mas o que tem caído, e a relação é muito desigual, a quantidade de questões desse tema comparada aos outros é absurda, é a literatura produzida a partir do século XX. Então pegar ali o início do século XX, que a gente chama de pré-modernismo, mas principalmente do modernismo para frente. Então geração de 22, geração de 30, geração de 45, e o que a gente chama, as apostilas e os livros didáticos têm chamado de tendências contemporâneas, né? Que é o que tem sido produzido no Brasil a partir da década de 50. Isso cai muito. A relação com os outros textos que a gente chama de tradicionais é desigual. E por que cai isso? Por que focar nessa questão? Alguns estudiosos defendem duas grandes justificativas para isso. Primeiro, a relação desse conteúdo com o conteúdo tradicional. Então, como eu te falei, saber o modernismo, você precisa saber romantismo. Senão você não entende a paródia, você não entende a crítica social, você não entende a desconstrução. E a literatura contemporânea é a mesma coisa. Então, essa relação entre o moderno e o contemporâneo com o tradicional cai bastante. E o outro argumento seria a questão da linguagem, né? A linguagem da literatura produzida no século XX está muito mais próxima da linguagem que a gente usa hoje. Então é mais acessível para um aluno de ensino médio, para um adolescente, entender o texto do que ele se relacionar com um texto mais tradicional. Não que ele não consiga, né? Você é plenamente capaz de interpretar um soneto de Camões com o pé nas costas. Agora, a literatura modernista ela é mais acessível, ela é mais agradável, ela é mais palatável. Então investe-se nisso, segundo alguns estudiosos, por causa dessa razão. E quanto a autores, os dois mais cobrados até o momento têm sido o Machado de Assis e o Drummond. E aí o que a gente consegue encontrar nos dois em comum? Enquanto estilo de escrita, os dois fazem muito uso da ironia. E a ironia ela é uma figura de linguagem muito rica, né? Porque ela é sempre um diferencial do bom leitor para o leitor superficial. Porque a ironia na fala, você consegue perceber pelo tom de voz, pela postura corporal, o revirar do olho, o cantinho da boca. Então você percebe que alguém está sendo irônico, né? Agora, no texto escrito não tem tom de voz. É a palavra ali no papel, a letra preta no papel branco, e você tem que perceber que o autor está querendo dizer o oposto do que está escrito ali. Então o Drummond e o Machado de Assis, eles são ricos nessa questão. A crítica sempre muito debochada da nossa sociedade. E das questões políticas também que envolvem o período em que cada um deles estão. E os dois artistas, eles são universais. Você lê um poema do Drummond escrito... hoje é o dia do Drummond, afinal vale esse toque, o Drummond... Ele nasceu no dia 31 de outubro, então todo 31 de outubro... em Itabira, Minas Gerais. Exato, Itabira do Mato Dentro. Isso aí. E aí, o Drummond... muita gente tem recitado Drummond agora, por exemplo, em função das eleições. Então, a postura política do Drummond, assim como a do Machado de Assis, ela é atualizada o tempo inteiro. Ela está em relação com tudo que está acontecendo. Então, eu consigo pegar lá no Machado de Assis, na segunda metade do século XIX... uma questão envolvendo um problema social que aparentemente é atual. Então você vai...
é rico nesse sentido. Por Entendi. isso que eles são bastante explorados na prova. Agora, uma questão que aflige muitos alunos, que é a relação entre o tempo da prova e o tamanho dos textos. Que tipo de dica, de Rivotril que nós podemos passar agora na nossa live para acalmar um pouco a ansiedade nesse momento, sendo que de fato há anos isso vem preocupando os alunos, desde a época que eu fiz vestibular. Então, primeira coisa que a gente precisa é desconstruir dentro da cabeça a ideia de textão. A prova do Enem não é o Facebook. Então essa ideia de que 3 parágrafos formam um textão, amor, que mundo você vive? Né? Textão são 600 páginas, 300 páginas, 400 páginas. 3 parágrafos, 4 parágrafos não é um textão. E é muito raro você encontrar uma questão do Enem cujo texto tenha mais do que esse tamanho. Então os textos não são grandes, são muitos, porque são 45 questões da área de linguagens e muito raro, o Enem não usa de pegar o mesmo texto para 2 ou mais questões. Então você vai encontrar muitos textos, mas eles não são longos. Então o que o Enem está te cobrando dessa forma simbólica? Hábito de leitura. Você teve seu ensino médio inteiro para criar esse hábito. E por que o Enem cobra isso de você? Primeiro, não existe nada negativo que a leitura possa te trazer. Né? Então o hábito da leitura ele só vai te enriquecer. É claro que dependendo do que você lê pode te atrapalhar, mas o hábito da leitura é bom. E segundo, você está escolhendo fazer o Enem porque você pretende fazer uma universidade. Então aqui vai uma dica, você vai ter que estudar pelos próximos 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade que você decidir fazer. E estudar na faculdade significa ler. Então o Enem ele exige de você um hábito de leitura porque a faculdade vai te exigir esse hábito de leitura. Então se você não criou ele, está na hora de começar. Então, ter o hábito de leitura. Aí você não se espanta com o texto. E aí o tempo não vira um problema. Porque se você tem o hábito de leitura, você vai aperfeiçoando as suas técnicas. Quando você lê bem, inevitavelmente você lê rápido. O bom leitor, ele não precisa recorrer ao texto inúmeras vezes. Uma leitura, uma releitura, talvez uma terceira leitura de um fragmento que ele já identificou que é ali que está a resposta, e ele já chega onde tem que chegar. Então, muitos alunos eles sentem essa pressão porque eles não desenvolveram o hábito da leitura, eles não estão acostumados a ler textos um pouco maiores do que 3 ou 4 parágrafos, e porque eles não estão lendo bem. Então a sensação de que eu tenho que ler várias vezes o mesmo texto, eu me canso, e aí eu não consigo entender as últimas questões da prova, chega no final eu já estou esgotado. Então por isso a importância dos simulados que você veio fazendo ao longo desse ano na escola, porque eles também vieram te treinando para isso, para você conhecer os seus pontos fortes e fracos. Então eu falo muito com os meus alunos que o tempo ele não pode ser um problema para você na prova, ele é uma realidade. É óbvio, vai chegar uma hora que você tem que entregar a prova para o fiscal. Mas se você passa a prova inteira preocupado com o tempo que você tem para resolver cada questão, você não está lendo. É igual quando a gente deita para dormir e está preocupado com a hora que tem que acordar e você fica assim, nossa, eu só tenho 5 horas de sono, eu só vou conseguir dormir 5 horas, amanhã eu vou ficar cansado. Quando você vê, você já está assim, nossa, eu só vou ter 3 horas de sono. Passaram-se 2 horas e você não preocupou com outra coisa no seu tempo e você não dormiu. Então, se você vai fazer a prova do Enem preocupado com eu tenho tantos minutos por questão, eu já gastei tantos minutos nessa questão, quanto vai me sobrar para a próxima? Pronto, você já não está digitando texto. Então, aquele probleminha do tempo, que era um negocinho assim, você está ampliando. Então, mantenha calma. Sensacional. Leia o enunciado com atenção, porque é o enunciado que vai direcionar a sua leitura do texto para aquilo que ele está te cobrando. E aí você vai. Senão você se desespera. E aí a gente sabe que nessas horas o nervosismo ele não ajuda. Em hora nenhuma o nervosismo ajuda. E eu vou fugir um pouco da literatura para te pedir uma ajuda sobre arte, que também é um tema bastante cobrado na prova. A prova de arte ela é parecida com a de literatura, ela também é menos conteudista? Existem semelhanças e diferenças, porque são estilos artísticos diferentes, então não dá para você cobrar a análise de um poema como você analisa uma escultura ou como você analisa uma arquitetura, um prédio do Niemeyer. Né? Então o olhar é diferente. Se o olhar é diferente, a forma como a questão vai te cobrar também é diferente. Então nesse aspecto, a prova de artes, as questões que envolvem artes, elas acabam sendo um pouquinho mais conteudistas do que as de literatura. Então tem uma questão, por exemplo, famosa do impressionismo, vocês devem se lembrar, porque já devem ter feito ela esse ano, que a resposta era que o pintor não mistura as tintas na paleta antes de pintar.
Ou seja, isso é extremamente conteudista. Então você precisa saber que no impressionismo os pintores não misturam a tinta ali para chegar num tom de cor que eles querem. Isso é conteudismo. Na prova de literatura você vai encontrar isso muito raramente. Mas, a grosso modo, a prova é muito parecida. Ela é muito voltada para a relação entre o objeto artístico e o contexto político-social no qual ele está inserido. Tem muitas questões de diálogo entre as manifestações artísticas e outros gêneros. Então você vai ter, por exemplo, Guernica do Picasso, que é talvez o quadro que mais tenha sido cobrado no Enem. Ele já dialogou com charge, ele já dialogou com poema, ele já dialogou com texto teórico. Então essa relação obra de arte, outros gêneros artísticos, também é recorrente na prova. E algo que também é muito parecido com a literatura é o momento histórico. As obras de arte, elas em geral envolvem o modernismo e as artes contemporâneas. Por causa das mesmas razões, a relação que você precisa ter, o conhecimento de arte tradicional, para você conseguir lidar com a arte contemporânea, é fundamental. Né? Não dá para você desconstruir o que não foi construído ainda. Então você precisa conhecer a arte tradicional para identificar a relevância da arte contemporânea. E aí a prova do Enem ela se direciona muito para as vanguardas europeias, que vai estar ali na matéria de vocês, na virada do século XIX para o século XX. Na história a gente chama de Belle Époque esse período. Né? Tem até filmes que vocês podem assistir para dar uma ilustrada nesse período. Então pegar aquele material e dar uma leitura disso, das 5 principais vanguardas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, e a relação dessa, a ruptura que elas foram. Né? Por que isso é tão importante? Por que a gente estuda uma arte que foi pintada por pintores e escultores europeus em 1907? O que isso tem a ver com a gente aqui em 2018? Tudo a ver. Então você precisa conhecer isso. A relação com os estudos do Freud, com a psicanálise, a fragmentação do eu, como que isso foi uma ruptura completa. Primeira Guerra Mundial, que vai vir logo em seguida. Então, ter essa relação das vanguardas europeias, a ruptura que elas causaram nas formas de expressão, a relação com o contexto político, que é fundamental, não tem como dissociar, e a relação com a tradição. Né? Então, esses elementos. Então, os traços, como que os pintores pintam a partir do século XX, que não é mais a tentativa da pintura representar a realidade. Né? Antigamente, os quadros, tem aquelas famosas imagens dos imperadores franceses, né? Então representam eles naquelas posições e tal, porque a ideia era de retrato. Mas a partir do momento que você inventa a máquina fotográfica, adeus. Então a pintura ela ganha uma outra utilidade, que é expressar o que a câmera não pega, que é o nosso interior, que é a nossa relação com o mundo. Então destrói tudo, fragmenta tudo. Então você vai pegar o Picasso com Les Demoiselles d'Avignon ou Guernica, que vai fragmentar isso tudo. O que isso significa? Né? E aí você compara isso, por exemplo, eu estou fazendo relações aqui que talvez possam te ajudar. Uma imagem de um indivíduo todo fragmentado e um país agora formado pelos discursos de minoria que marcam sua existência. Então são olhares diferentes sobre o mesmo objeto, que apresenta-se multifragmentado. Então você relaciona isso com Fernando Pessoa e seus heterônimos, lá na poesia portuguesa. Você se relaciona com o Mário de Andrade, que começa um poema falando que eu sou 300, sou 350. Então dá para fazer essa relação que é riquíssima. E o Enem explora isso muito. Então trabalhar a arte, principalmente a arte moderna, contemporânea, as vanguardas europeias, e uma coisa que o Enem faz que eu acho muito importante, se vocês quiserem me interromper, me interrompam, porque eu vou embora, que é a valorização dos artistas brasileiros. A gente, em geral, quando faz aula de História da Arte, a gente estuda os europeus, né? E um ou outro artista brasileiro. E o Enem valoriza muito a arte nacional, a cultura nacional. Então, você está em Juiz de Fora, que é uma cidade que tem museus significativos, né? Então, frequenta esses museus, tem contato com essas artes, porque senão pega fogo e a gente perde tudo. Então, frequentar isso, entender a arte brasileira, valorizar a nossa cultura. Ocupar esses espaços, né? Ocupar esses espaços. A prova do Enem é mais do que um vestibularzinho, ela é a formação de um perfil crítico que você vai desenvolver enquanto profissional. Você vai agir na sociedade, então você precisa conhecer a cultura do seu país. Senão daqui a pouco você está trocando a riqueza que a gente tem por uma cultura que vem de fora, importada, que é comparada à nossa, muito pobre. Porque não que a cultura do outro país seja pobre, mas o que vem pra gente é. Então, assim, você está trocando o que você tem, que é essencial, que é o que carrega a sua identidade, quem você é,
Você pode não querer, mas você é isso. E trocando por algo sem valor, sabe? Então, assim, procurar esses artistas, valorizar o trabalho dessas pessoas e entender o que isso representa para o Brasil. Isso é fundamental. Aqui, ó, Giovana Matoso falando, os três são maravilhosos. Obrigado, João. Luiz, maravilhoso demais. Cássio Arruda, salve meus nobres. João Vitor Munk, fala doutor. O Lucas Malta mandou um opa, Lucas. Obrigado pela ajuda de sempre. Nossa transmissão no YouTube deu uma zica, mas amanhã a gente publica no YouTube na íntegra também. Valeu demais a sua ajuda aí, como sempre. Ainda temos mais 2 grandes transmissões pela frente. A Luiz Manso Fratini. Laís Manso Fratini. Divos. E mandou um coração. Vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Opa, Alexia Garcês. Wesley, quais argumentos eu poderia usar em uma redação sobre o direito dos índios e sobre o elevado número de pessoas em situação de rua no Brasil? Declaro aberto aí as perguntas para o Wesley, então. Chegou a sua vez. A cidadania dos povos indígenas é um tema muito provável de cair no Enem. A gente espera que isso caia há um bom tempo por conta daquilo que eu falei com você, que é o recorte que o Enem tem dado para as minorias sociais. E, ao mesmo tempo, para essa tentativa de resgatar e valorizar a brasilidade, a nossa história. E os índios fazem parte do mosaico que compõe a nossa diversidade étnica, cultural, religiosa e todos os costumes que a gente ainda usa hoje. A pergunta dela no que diz respeito aos argumentos vai depender muito da linha de raciocínio. Se ela quiser problematizar, ela precisa lembrar, primeiro, que o índio sofre no Brasil principalmente por conta de uma invisibilidade política. Nós temos no país uma representatividade muito grande de um setor específico da economia, que é o agronegócio. 30% do PIB nacional, que tem um peso muito grande na política, é a maior bancada do nosso Congresso, e eles têm uma atuação muito forte, principalmente no que diz respeito às aprovações de leis. Um exemplo que nós temos, a PEC 215, que foi aprovada, que propõe a retirada da decisão final da homologação das terras indígenas do Executivo, que é feita pelo presidente, através de um estudo de homologação que a FUNAI faz, que é o órgão do Executivo responsável pelas questões indígenas. Essa PEC propõe trazer do Executivo para o Legislativo a cartada final. Então imagina esses deputados, essa Câmara, dando o aval dizendo se aquela terra ou não vai ser homologada. E a gente já sofre, porque uma das grandes causas dos conflitos que nós temos hoje, em que os índios são mortos, é por conta da terra. Que os alunos sabem muito bem, é fazer um argumento histórico, não é que esse domínio de terra que foi sendo passado de geração a geração. Nós temos um exemplo grave que aconteceu ano passado, no Maranhão, o atentado à comunidade dos índios Gamelas. Foi um atentado tão sério que um dos indígenas teve uma mão decepada com um facão. E outros casos, como da usina de Belo Monte, os povos xingus, que viraram tema do samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense, do Carnaval Carioca. Os argumentos que envolvem o indígena, eles permeiam o aspecto político e o reflexo no social. Vale muito a pena que os alunos, quem não sabe, possa pesquisar um deputado indígena que nós tivemos, eleito pelo PDT, no final do século passado, que é o Chavante Mário Juruna. Ele ficou conhecido por recusar a propina que ofereceram a ele para fazer um apoio político, né? E ele chamou toda uma coletiva de imprensa, abriu a mesa diante dos repórteres e disse que o dinheiro não comprava o indígena. Ele foi até então o nosso último indígena eleito. E nós tivemos, para nossa felicidade agora, uma deputada indígena eleita para o nosso novo Congresso. Mas, em linhas gerais, os temas dos índios permeiam o aspecto político, que se refletem numa violência de cunho social, uma invisibilidade de sua cultura. Para você ter uma ideia, essa questão da terra é tão gritante, porque a terra para o índio é a essência dele, é a religiosidade dele, é a manutenção de vida dele, é a alimentação dele.
Nós temos algumas tribos indígenas no Brasil, como os Guaranis Kaiowás, que têm índices de suicídio maiores do que países inteiros da Europa. E a justificativa que alguns antropólogos dão é justamente a perda de vínculo do indígena com a terra, que é um aspecto que tem sido feito cada vez mais intenso em nome do crescimento econômico. E vale um recorte aqui sobre o preconceito linguístico que a gente falou. O juruna chegou a virar uma palavra pejorativa, um apelido maldoso, deixa de ser juruna. Uma pessoa meio cafona, feia, nega. Exatamente. Né? E teve o papel e a representatividade, que é muito importante para os grupos sociais. E nessa reta finalíssima, o que ainda dá para sugerir que os alunos façam para a prova de redação? Eu acho que, primeiramente, eles têm que parar de acreditar que eles têm que saber o tema. Que é o que todo mundo deve estar ali esperando. Alguém perguntou aqui, Wesley, se você já sonhou com um tema. Eu não. A gente sonha com muita coisa, ganha na loteria, né? Eu acho que é até mais importante no momento. Mas ele precisa parar de pensar no tema, por quê? O tema do ano passado ele causou muito desconforto nos alunos no dia da prova. Porque o Enem tinha uma linha de raciocínio que até então era de aspectos relacionados ao que acontecia no Brasil. Como o tema do ano passado, os alunos, quando abriram o caderno de prova, se depararam com aquele recorte muito específico e desesperaram. Muita gente chorou e falou que não conseguiu, e aí nesse caso você sabe muito bem que o psicológico manda muito. O aluno esquece que das 5 competências do Enem, 3 delas, que é a proposta, a coesão e a norma culta, não tem relação direta com o tema da perspectiva de avaliação que a prova tem hoje. Então, e ele começa a se desesperar dizendo, eu não sei trabalhar. Então, dito isso, o que o aluno precisa fazer nessa reta final? Primeiro, se ele treinou, ele precisa fazer uma análise dos últimos textos. O que muitos alunos se esquecem é de que a preparação para a redação é também estudar correção feita. Então ele precisa identificar os pontos que ele ainda tem errado. O que os corretores apontaram para ele dentro de cada competência que ele precisa corrigir, que ao observar os últimos textos, ele notou que teve uma regularidade. Vou dar um exemplo. Suponha que o aluno fez a análise das últimas 5 redações que ele teve corrigida e ele percebeu que os corretores indicavam para ele a ausência de alguns conectivos. Se esse menino, depois de 5 redações, nas quais foram identificadas ausência de conectivo, continuar não colocando conectivo, ele está pedindo para tirar, está ruim mesmo. É verdade. Concorda? Então ele precisa fazer a análise. O que eu estou errando? Corrigir esses erros antes da prova. Isso é fundamental. E da perspectiva de tema, ele precisa sim estar atento às atualidades, que era até então aquilo em que o Enem se baseava para montar a prova. Algum projeto de lei discutido ou aprovado no primeiro semestre. Esse ano nós tivemos questões muito importantes que podem vir, não só na redação, como na prova de ciências humanas, como os nossos colegas falaram aqui na última transmissão. Ele vai ficar atento ao discurso de ódio na internet, que se mostrou muito latente. Ele vai ficar atento às discussões sobre bullying e cyberbullying. Ele precisa ficar atento às questões que envolvem a saúde mental. Nunca se discutiu tanto sobre as psicopatologias, somente com a Organização Mundial da Saúde, trazendo dado que o Brasil é o maior do mundo no que diz respeito à ansiedade. E é o primeiro da América Latina em casos de depressão, é o 8º do mundo em índices de suicídio. Nós temos a população jovem e os idosos que mais acometem suicídio no Brasil, por conta até mesmo daquela série da plataforma da Netflix, Os 13 Porquês. O assunto passou a ser muito à tona. O bullying, o cyberbullying, a depressão, o suicídio. Muito se falou sobre as psicopatologias, que também é um tema de atualidade, que ele precisa ficar atento. É um ano eleitoral, então ele precisa se preparar para questões que envolvem representatividade. A importância de ele agir, ele como um jovem, ele como um cidadão, o papel dele frente à corrupção, aspectos que foram marcados. Nós tivemos no primeiro semestre a greve dos caminhoneiros. O Enem pode vir com um tema relacionado à mobilidade urbana, às dificuldades de escoamento de produtos,
porque a gente percebeu que o Brasil é refém do rodoviarismo, e ele pode fazer essa alusão histórica, mostrando onde isso nasceu, onde nós falhamos, que a gente não variabilizou as outras modais de transporte. Então ele precisa primeiro ficar atento a essas questões de atualidades. E ao mesmo tempo, ele precisa se preparar para temas específicos, como foi ano passado. E a dica que eu dou para os alunos é que eles estudem as grandes áreas. É muito legal que ele pegue a apostila do curso, se não tem apostila, tem internet, né, tem celular, e que ele comece a pesquisar, por exemplo, as grandes áreas. Poxa, se cair temas ligados a meio ambiente, o que eu posso usar? Que acordo ambiental a nível mundial foi feito? Temos os protocolos, Rio+10, Rio+20, Conferência de Paris de 2015. O que aconteceu do ponto de vista da industrialização que impactou o meio ambiente? Ele tem que pegar essas grandes áreas, do ponto de vista de segurança. Ao invés de ele pensar o que eu falo num tema sobre sistema carcerário, eu acho que a Alexa perguntou isso também, depois você me lembra de falar. Tá. O que eu falo do ponto de vista do sistema carcerário, ele pode pensar sobre segurança. Que aspectos são os problematizadores da segurança no Brasil? Que fatores históricos fazem com que alguns grupos sejam alvo dessa violência? O que colabora para essa manutenção? Que pensador se debruçou e estudou isso? E aí ele fica, por exemplo, mais munido num leque maior de possibilidades. Ele pode pegar o aspecto da educação, entendeu? Vou dar um exemplo. O ano passado eu trabalhei com os alunos o tema da acessibilidade, que era um tema muito esperado em todos os lugares praticamente. Trabalharam aqueles temas meio clichês para o Enem. Ok. E o tema do ano passado ele estava dentro de acessibilidade, porque pegou um grupo específico de portadores de deficiência. Alguns alunos conseguiram fazer a contextualização ou equiparar os argumentos de alguns grupos portadores de necessidades especiais aos surdos e desenvolveram um texto. O comando do pedido, não é isso? Exato. O comando. Exato. Todo mundo falando tanto. É porque é o que a prova quer. A prova tem esse caráter. O aluno tem que acionar o que ele aprendeu e aplicar. Por isso que o decoreba para tema tal não é uma estratégia que ele deve ter. Bacaníssimo demais. Eu vou dar uma rápida passada aqui nos comentários e já volto para as questões específicas de redação. A Poliana Rezende Carvalho, Wesley, fale sobre o tema fake news. E a Letícia Rezende, moço do Zine, fala para o Luiz que o 3A ama ele. O quadrinho, né? Sou. Olha só, o tema de fake vocês. news. O tema de fake news é um desses temas que estão dentro desses temas prováveis de cair por conta Deixa da eu te qualidade. fazer uma breve interrupção. Tá. Quando deve ter sido feita a prova do Enem pela banca? Ela é elaborada no primeiro semestre. No primeiro semestre. Exato. A redação, por exemplo, quando você pega as referências bibliográficas, as referências dos textos, né? Não só bibliográficas, mas as referências dos textos, você tem lá a data de acesso. O que você percebe é que geralmente os meses são maio, junho, julho. Tá. Então o segundo semestre já não é importante. Entretanto, essa questão da fake news ela é muito maior, porque ela já havia sido discutida antes do atual escândalo, que a gente já sabia que acontecia. A questão das fake news ganhou muita notoriedade com a eleição norte-americana. Em 2015, o dicionário de Oxford colocou a palavra post-truth, né, pós-verdade, como palavra do ano. Pós-verdade, porque foi feito um estudo, a Universidade de Oxford se debruçou sobre a eleição norte-americana. Eles fizeram uma pesquisa, constataram que na época das eleições, cerca de 1/4 dos norte-americanos na semana das eleições presidenciais foi exposto a alguma notícia falsa. Que isso? E o que eles alertaram? Se uma democracia mais fortalecida, como a dos Estados Unidos, foi alvo de notícias falsas, as democracias menores também poderiam ser, entendeu? E aí no caso das fake news... Tá vendo, pai? Não é que você não entenda, mas é que acontece, meu pai. Meu pai volta e meia cai na fake news. Mas pai, assim, minha mãe também. A questão das fake news, no caso, ela envolve uma série de problemas. Primeiro que, do ponto de vista sociológico, muitos pesquisadores, estudiosos dessa área,
estão estudando a chamada era da pós-verdade. É a chamada do acredito, logo é verdade. A pessoa defende tanto um posicionamento, seja ele político, ideológico, religioso, ambiental, o que for, que basta que algum conteúdo reforce aquilo que ela acredita, que basicamente na cabeça dela é verdade. Isso impulsiona muitas pessoas a postarem notícias falsas, porque aquilo fortalece a ideologia dela. Então, se a pessoa tende a achar que tal coisa acontece por questão X, e um jornal entendeu que isso está no imaginário popular, um jornal fake, né? Eles fazem jornais fakes, tem todo um web design para atrair as pessoas. Muito mais que link de WhatsApp. Para emular aquilo que Exato. é o real. E aí, quando a pessoa vê aquela verdade, independentemente do lado político do qual ela se encontra, por exemplo, ela tende a compartilhar aquilo que reforça a sua ideologia. Aí, além da pós-verdade, que o pessoal do Enem vai fazer o Enem, pode usar e citar a sociologia, citar a filosofia nos sofistas, trabalhando essa analogia com o falso verdadeiro diante de uma tentativa de convencimento, que os sofistas já faziam isso há séculos na filosofia. Ele tem que trabalhar também a ideia de que a internet favorece porque ela é de rápida disseminação. Hoje você consegue compartilhar num grupo em que 90 pessoas se encontram e essas 90 compartilham de uma forma exponencial um conteúdo, consegue alcançar um número muito grande de visualizações. E para agravar a situação, que vocês também podem usar no argumento, nós já temos hoje tecnologias a favor dessa publicação, que são os chamados robôs virtuais, alguns chamam de bots, não é? Os pinóquios virtuais, que nada mais é do que programações que interagem em alguns casos com pessoas na internet, mas que disparam informações de um volume maior, às vezes 1000 tweets por segundo, disseminando um conteúdo que muitas vezes alguém pagou para isso. Né? Exatamente. E o Enem pede que o aluno faça uma abordagem interdisciplinar dos textos? Pede. Na realidade, a prova da redação ela é uma coroa. Porque eu costumo falar com os alunos que a redação ela é a esquina onde todas as disciplinas se encontram. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei com os alunos o tema de trabalho voluntário. Eu trabalho em sala e depois eu vou pedindo para os alunos falarem possíveis contextualizações, argumentos que eles pensaram, que a gente vai anotando para dar uma ideia para a galera que ainda não pegou, mas pelo menos para eles terem um registro. Então você vê, por exemplo, um aluno conseguiu linkar com a área da biologia, pegando as relações harmônicas entre os animais e fazer uma comparação com a relação harmônica no ser humano através do trabalho voluntário. Um outro aluno já foi para a sociologia para falar de Bauman, que é o patrão da redação, eles devem estar rindo agora, para falar da modernidade líquida e de que no momento de extrema frieza de relações interpessoais, o trabalho voluntário ele quebra esse paradigma de individualismo. O outro já vai para um documentário, um outro aluno já consegue citar um filme, um livro. A prova do Enem, ela tem como característica essa exigência do repertório do aluno. Por isso essa importância que o Luiz falou de ler, é uma prova que pede do aluno bagagem. Nada mais nada menos que é o que a gente chama, o termo técnico, é o repertório sociocultural. A gente espera que o aluno coloque tudo que ele aprendeu na escola, de todas as disciplinas, e aquilo que ele leu no dia a dia, em nome da argumentação. Ele vai defender um ponto de vista e vai basear o seu ponto de vista no seu conhecimento. Por isso que é o texto dissertativo ou argumentativo. Ele expõe um ponto de vista, ele argumenta, dissertando, ou seja, mostrando conhecimento sobre um assunto. E as outras disciplinas fazem muito presentes. Bacana demais. O Gustavo Ayub está mandando aqui o Wesley, ícone do apogeu. Gustavo. A Rafaela Machado falou que está assistindo só para matar a saudade. Rafaela. E o Eduardo está lançando o Eduardo Andries está lançando uma hashtag. Charles, dá um sorriso. Eu tenho um jargão com eles que é de todas as manhãs perguntar se eles estão felizes. Ah, rapaz, no YouTube falaram exatamente eles já isso devem aqui. ter falado alguma coisa sobre isso aí. Que na verdade eles sabem que é uma esperança constante de que a felicidade se faça todos os dias na vida deles. Mais ou menos assim. Muito bom.
Irônico. O professor Wesley, tem algo a falar sobre coletânea de redação? Tenho. Até porque quando o aluno chega na prova e vamos supor que ele se depare com um tema que ele não esperava, a coletânea é amiga. E o aluno tem que saber lidar com a coletânea, porque caso ele faça uma redação em que nos argumentos ele fale basicamente o que está nos textos motivadores, a nota dele fica no nível mediano, que é o que a gente fala dentro dos 200 pontos da competência 2, que é o 120. É uma nota muito desfavorável para o candidato, pegando a questão da colocação dele depois do ranqueamento no SISU. Então, como que ele se porta? A primeira coisa que eu sugiro para os alunos é focar o recorte temático. Isso é muito sério. Vou te dar um exemplo. Em 2015, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. Ok. E muita gente fez redações, inclusive às vezes muito maravilhosas, sobre a violência contra a mulher, só que o tema não era esse, o tema era persistência. Então, por não ler essa palavra-chave, o aluno fez, às vezes, um texto com propriedade, com bagagem, com vocabulário, com uma boa proposta sobre o tema da violência, que inclusive foi no ano em que no mês de abril foi aprovada aquela lei do feminicídio. Então o Enem trouxe esse tema para discussão. Só que ele não falou da persistência, porque o Enem que falou o seguinte: a gente já tem a Lei Maria da Penha, a gente criou a lei do feminicídio, por que a violência continua? Era essa a discussão, para o aluno mostrar que é o que a gente sabe, que a violência não se resolve apenas criando lei, como alguns pensam, mas atacando as ideologias que a fomentam. Né? E a prova veio com esse recorte. O ano passado a mesma coisa, o aluno tinha palavras-chave que ele deveria trabalhar no texto, que é o desafios, formação educacional de surdos. Então no texto dele ele tinha que falar desafio, seja um, seja dois, seja o preconceito que um surdo sofre, seja uma escola que não tem adaptação para ele, a falta de um intérprete de Libras numa universidade, como é um caso muito recorrente em muitas universidades, um professor que não tem a preparação da sua licenciatura, uma escola que ainda, do ponto de vista muito conteudista e pouco inclusiva, são os desafios da educação de surdos. Então, a grande dificuldade é que muitas pessoas não fazem a análise desse recorte. E a coletânea está ali. E o que o aluno faz? Se a coletânea deu um gráfico, por exemplo, informando que tanto por cento dos jovens com tantos anos já consomem bebida alcoólica. Não temem que o recorte é o uso de bebidas alcoólicas por jovem. Ao invés dele reproduzir aquilo, ele pode, por exemplo, perguntar para aquele texto o porquê. Quais são as causas? Será que é uma facilidade de compra na sociedade? Será que é uma permissividade dos pais? Será que é uma questão de ele querer se autoafirmar para colegas? Será que é uma questão cultural das festas e que incentiva esse jovem a consumir? E às vezes ele pode pegar aquele dado e falar, mas quais os efeitos? O que a longo prazo o consumo de álcool pode causar no organismo? Aí já pode vir, por exemplo, com os conhecimentos de biologia dele, para acionar isso na argumentação. Mas ele pensou isso pela coletânea. Por isso que eu falo com os alunos, a coletânea é uma aliada. Ela não é para ser reproduzida na íntegra, mas ele precisa questionar. Ela deu esse dado, mas qual seria o porquê? As duas perguntas clássicas que os alunos devem fazer é o porquê e qual é o efeito disso. Ele vai tirando ali ideias que às vezes a própria coletânea quer que ele pense a partir daquele dado. E essas perguntas ajudam a ele não fugir do tema ou tangenciar o que está sendo pedido. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. O tangenciamento, a fuga e o tangenciamento são dois aspectos diferentes. A fuga no Enem é zero. Zero. E zero na redação é automaticamente desclassificação do Enem. Fumo. Basicamente, né? E a fuga é realmente aquele aluno que pediu. O tema é desafios do processo educacional de surdos, ele fala de cego. Aí você fala, não tem como ajudar mesmo, né? Pelo amor de Deus, não tem como. E o tangenciamento é quando o aluno pega partes desses recortes, mas não os trabalha na íntegra. Como o exemplo que eu dei. Uma redação em que falou da violência e esqueceu da persistência. Um tema do ano passado em que as pessoas fizeram sobre deficientes. Esqueceu o surdo. Ou falou sobre surdo e não falou sobre a educação. Ou falou sobre surdo e educação, mas não apontou desafios. E o tangenciamento no Enem é muito grave, porque ele faz com que nos 200 pontos da competência 2, ele venha com 40.
Nos 200 pontos da competência 3, ele venha com 40. E por mais que a proposta de solução dele, que é a menina dos olhos do Enem, esteja completíssima, o Enem não permite que o corretor avalie mais de 40 a proposta de um texto tangente. Ou seja, fumo de novo. Por questão de interpretação. O que eu falo com os alunos, eu reforço para os nossos alunos, para quem não é aluno nosso, a prova de redação é antes uma prova de leitura. A leitura do recorte, a leitura da coletânea, uma leitura de mundo e uma leitura do conhecimento prévio do candidato. E o que você pode falar para mim sobre a proposta de intervenção, já que ela é uma exigência do Enem? A proposta é uma exigência específica do Enem. A dissertação do Enem ela é conhecida justamente por pedir a proposta, que é uma característica master do Enem. A proposta mudou a avaliação nos últimos tempos. Os alunos, para fazerem uma proposta que ganhe os 200 pontos tão sonhados, né? Tão sonhados 200 pontos que eles querem, ela precisa ter 5 elementos. O corretor precisa identificar na sua proposta 5 elementos. A proposta vai vir no momento do texto em que ele vai intervir para um problema que ele apresentou. Então suponha, nesse mesmo exemplo que eu te dei de consumo de álcool por menores, que ele tenha apontado no argumento que os pais são muito permissivos e que no argumento 2 ele tenha apontado a facilidade de compra dos estabelecimentos que não pedem documentação dos alunos. Ele tem 2 problemas, ele precisa de dar as intervenções. Então, para intervir, ele precisa dos elementos. Primeiro, que é o agente, que é o quem. Quem ele vai chamar nessa proposta? É uma atuação por parte do governo, é a família, é a escola, é a mídia, é a iniciativa privada, é uma ONG, entendeu? É a família, é o próprio indivíduo, é a escola. Aí, além do agente, ele precisa da ação, que é a intervenção propriamente dita. Então, por exemplo, uma intervenção que ele poderia dar é aumentar a fiscalização dos estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Concorda? E além de falar isso, ele precisa de dar um modo, que é o meio pelo qual aquela ação vai ser realizada. Esse modo vai ser através do aumento de contingente, por exemplo, de policiais, através da averiguação por meio de câmeras, por meio de dispositivos eletrônicos, através de uma atuação mais forte do Conselho Tutelar junto aos estabelecimentos, através de uma multa mais severa aos estabelecimentos que vendem, porque isso é ilegal, né? O outro elemento é a finalidade. Para quê? Qual é o objetivo dessa proposta? O Enem avalia o aluno com 40 pontos em cada elemento da proposta. E os 200 pontos se fecham com detalhamento, que é uma especificação dada a um desses elementos que eu falei anteriormente. Perfeitamente. Excelentes dicas para você colocar em prática na sua prova do Enem, que, aliás, já rola esse domingão. Meio-dia, abertura dos portões, 1h da tarde, 13 horas. Vou repetir. 1h da tarde, 13 horas, fechamento dos portões, 1 a 1h30, procedimentos de segurança na sala da prova, 1h30, início das provas, e você tem aí até às 19h, término das provas no primeiro dia, dia 4 de novembro, domingo, e às 18h30, lá no dia 11, mas aí a gente vai falar mais pra frente, ok? Então, vamos ficar atentos e, principalmente, existe uma mudança de horário, de sábado para domingo. Nós precisamos avançar o relógio em 60 minutos, em 1 hora. Então, fiquem atentos, porque esse vai, não vai, muda, não muda, volta, não volta, tem, não tem, bagunçou as automatizações aí de computadores, smartphones, etc. e tal. Então, se você tem um reloginho de corda, um despertador a pilha, confie nele também, coloque-o manualmente para despertar, para não ter erro. E aí você coloca o despertador, coloca o seu celular, coloca o rádio relógio, pede o celular do seu colega de quarto também da República, do seu pai, da sua mãe, se você mora com eles, enfim, pede ajuda numa hora dessa. Só não pode perder a hora, por favor, beleza? Então estejamos todos atentos. Eu vou dar um giro nas perguntas, nas participações de todos vocês e volto para as considerações finais. Aproveitar, é claro,
para fazer uma menção aqui aos grandes nomes por trás do Enem TV, que é um projeto que é uma realização do Zine Cultural, mas que tem um oferecimento da rede de ensino Apogeu e também da Doctum. Então, assim, o nosso muito obrigado por essas duas grandes marcas terem acreditado no nosso projeto e tornar possível hoje a segunda transmissão de um total de 4 transmissões do Enem TV, sempre ao vivo aqui junto com você, preferencialmente nas duas plataformas, Facebook e YouTube. Hoje deu zica no YouTube, mas nós estamos juntos aqui no Facebook e já já a gente posta na íntegra o vídeo gravado pelo nosso equipamento aqui no YouTube, para você também poder ter acesso. Quer saber mais? Quer acompanhar as duas próximas transmissões? Elas acontecem no dia 5 de novembro, aulão de Ciências da Natureza, onde nós vamos receber a Patrícia Barra falando de Química, o professor Ricardo Nunes falando de Biologia e a professora Carolina Rezende mandando brasa aí na Física. No dia 8 de novembro, um aulão de Matemática. Por aqui, Rômulo Garcia, Wallace Correia e Vitor Guedes. Para você ficar por dentro, você não esquecer das transmissões, é mais fácil do que botar o relógio para despertar para o Enem. Você entra em enemtv.com.br, coloca lá o seu nome, seu telefone, seu e-mail e você vai receber aí, vai ser notificado na véspera e no dia da nossa transmissão. Joia? Então vamos dar um giro aqui junto comigo. Letícia Ramos, obrigada pelas dicas, vocês são demais, muito obrigado mesmo. Obrigado, Letícia. Mônica Gomes de Oliveira, gostei da blusa, que aliás, ela diz, seja a mudança que você deseja ver no mundo, uma frase de Mahatma Gandhi. Grace Pontes, Wesley, manda um beijo para sua irmã. Beijo, linda. Bárbara Rodrigues, pensei a mesma coisa. Tem hora que a gente vai pegar aqui uns bate-papo entre a turma toda, mas é isso aí. Wesley, Gabriel Rezende, Wesley, seu concorrente não faz assim cruzes? Não sei se fez sentido. Não sei. Cruzes. Tudo bem, cruzes. A Mônica Gomes de Oliveira, professoras, nota 1 milhão. Vivian Oliveira, gente, até a minha mãe está assistindo. Socorro! Charles, manda um beijo para os seus afiliados do 3E. Ah, sim, um beijo para a turma 3E, que mora no meu coração e que se identificou tão bem comigo e eu também com vocês. Vocês são aprovados. Ei, coisa boa, hein? E, gente, eu gostaria de saber um pouco, assim, considerações finais. Nós já estamos batendo papo há praticamente 90 minutos. Estamos na nossa reta final aqui do nosso aulão Enem TV sobre linguagens e redação. Eu gostaria de saber do professor Charles Gonçalves o que você poderia acrescentar para nós aí para língua portuguesa, pauta do Enem nesse domingão. Ok. É importante a gente lembrar também, Alexandre, colegas, né, e todo mundo que está assistindo, que a prova de linguagens também vai cobrar outras duas linguagens, que é a chamada linguagem corporal e a linguagem digital. Normalmente, a linguagem corporal está relacionada a todo o trabalho realizado pelo profissional de educação física. Então, questões que envolvem dança, conhecimento do corpo, manifestações culturais também estarão presentes com textos, imagens, para a gente poder fazer referência e analisá-las. E a linguagem digital? A linguagem digital, Alexandre, tem sido muito constante nas provas de Enem e ela faz referência às novas tecnologias de comunicação e informação. Então vai ter questão lá que fala sobre blog, questão que fala sobre o surgimento e a democratização, ao mesmo tempo que o perigo da Wikipédia, questões que falam sobre o Facebook, o WhatsApp, então todos os mecanismos tecnológicos e como que isso mudou a forma de a gente trabalhar com informação. Antes, nós líamos de cima para baixo e da esquerda para a direita. Com a leitura pela internet, a gente faz uma leitura em blocos. Você passa a ser um pouco de coautor daquilo que você está produzindo, porque é você que escolhe. Você não tem um início, um meio e um fim. Você começa a partir de uma pesquisa e a partir dali os links, devido ao seu interesse, à necessidade, vão se abrindo. Então discutir esses mecanismos de tecnologia e perceber que a informação
que a comunicação se concretiza como uma obra aberta, da qual você é peça essencial. Então vai ter muita questão também relacionada a isso, 4, 5 questões, para você pensar como que essas novas tecnologias podem transformar e podem influenciar também na vida das pessoas, na sociedade em geral. Eu acho que é um ponto final assim que a gente não havia tocado ainda. Bacana. É para eu me despedir também? Fica à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, os colegas por dividirem o espaço comigo, a todos vocês que estão assistindo aí. Vou mandar um beijo para minha mãe. Opa! Isso é muito importante! Porque elas estão assistindo. E dizer, gente, que vale muito o equilíbrio emocional, a todos aqueles que acreditam também, o equilíbrio espiritual. Vale fazer uma alimentação esses dias, né, bem centrada também para não passar mal, para não ter uma indigestão. Vale ter um comportamento, né, a gente está vivendo um momento político, cultural, social, de efervescência. Então, deixar que esses dias sejam de mais calmaria, procurar estar perto dos seus amigos, estar perto dos seus familiares, estar perto das pessoas, né, que te fazem bem, porque vocês precisam estar equilibrados e equilibradas, né, precisam estar conscientes. Tenham muita confiança no trabalho que vocês realizaram, que a gente realizou também junto a vocês. Agradecemos, vou falar agora em nome dos três, né, no plural, a parceria, a confiança que vocês deram, e dizer que a gente confia muito em vocês e a gente confia muito num quesito profissional. Então vocês estão preparados e preparadas, vai na fé, vai na força, na confiança, estejam fortes, atentos e atentas, que vocês vão mandar muito bem. Um beijo e um sorrisão para vocês todos que estão assistindo. Josiane Dias Charles, melhor irmão e melhor professor. Minha irmã. Poliana Rezende Carvalho, mãe do Charles, seu filho é maravilhoso. Muito bom. Professor Luiz Rogério Júnior. Então, eu queria desejar a vocês uma ótima prova e pedir para vocês tentarem ir com o máximo de calma possível. A gente sabe que é um momento de muita pressão, que a gente coloca um significado muito grande em tudo isso que a gente está fazendo, mas é o momento agora de ir com calma. O dia da prova é o dia da prova. Então, a véspera, evitem estudar de véspera, porque não ajuda, acaba atrapalhando, de forma alguma, vira noite, chega, né? Você não deveria ter feito isso nunca, mas enfim, no dia da prova, então, de forma alguma. E na hora de fazer a prova, manter a calma e o olhar atento para aquilo que a questão está te pedindo. Então, uma leitura direcionada do enunciado da questão para saber o que está sendo cobrado de você e você chegar na alternativa que é a mais adequada para a resposta, para que isso contribua para a sua aprovação. Então, dentro de todo esse turbilhão que você deve estar passando agora, é o que o Charles falou, se reúna com as pessoas que você gosta, que você se sente querido, em paz, acalme esse coração e vai fazer a prova com tranquilidade. Você passou o seu ensino médio inteiro, principalmente esse último ano, se dedicando para essa prova, se preparando para essa prova, não tem porquê o desespero. Então é acalmar e colocar tudo isso que você aprendeu em prática e colher os frutos disso que você fez. Então não tem motivo para desespero e nervosismo. Mantenha calma, chega com o máximo de antecedência que você puder para a prova, para você não passar por nervoso, para chegar no portão, de entrar na escola, e vai fazer a prova com calma, porque com certeza o resultado vai ser aquele que a gente está esperando, porque vocês têm o saber, tiveram ajuda, e agora é com vocês, vocês estão mais que preparados. Arrasem. Muito obrigado. E aqui está, ó, Letícia Ramos, que pena que está acabando. Isadora Gonçalves Ferreira, maravilhosos, mandou um coração para vocês. Outro. Vinícius Salles, que ícones, concordo contigo, Vinícius. Laura Ribeiro Fernandes, eles são maravilhosos. E a Ana Carolina, professores queridos, obrigada pelo belíssimo trabalho realizado este ano. E o Rogério de Paula, Luiz Rogério, família toda está te assistindo. Meu pai. Beijo para todos vocês. Tá vendo? E agora, professor Wesley, eu gostaria de saber suas considerações finais aí para a galera que vai prestar o Enem no domingo. Eu vou reforçar o que os colegas falaram, a importância da calma, a importância de manter um equilíbrio interno, uma alimentação, hidratação, sono em dia,
isso é fundamental. No dia da prova, mais especificamente da minha matéria, lembrar que é possível fazer o texto, tentar criar links com temas que talvez você já tenha feito e que se assemelham. Às vezes o argumento de um tema pode virar a introdução do tema da sua prova. Às vezes uma proposta você pode reciclar do ponto de vista da ideia para aquele tema. Fazer uma boa revisão, que é uma etapa fundamental do texto. Lembrem-se de que a revisão ela vai evitar uma série de problemas, aquela vírgula que você esqueceu, colocou a mais, aquele acento que você deixou de colocar, a crase, palavra repetida, um conectivo que você esqueceu. Só reforçando para os alunos, tem muita gente que não sabe, o Enem permite rasura, isso vai estar escrito na sua prova, então se você errou, não tem problema. Não existe critério na prova que vai te tirar ponto por rasura. Dê um traço simples, escreva ao lado, continue o seu texto. Não é motivo. A serenidade é muito importante e lembrar de fato, você se preparou, você estudou e você é muito maior que uma prova. Certamente você vai enfrentar isso e vai lembrar que houve um período de dedicação. Eu costumo falar com os alunos, que é uma música que eu gosto bastante, do Clube da Esquina, quando ele, na letra diz porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Se é o seu sonho, você está batalhando, está correndo atrás, por isso, sonhos não envelhecem. Você levanta a cabeça, estufa o peito, encara essa prova com veemência, com força, porque você é capaz. Sem dúvida alguma. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês três, um empenho para que vocês pudessem estar conosco aqui hoje e compartilhar esse momento com a nossa audiência. Agradecer enormemente a cada um de vocês que assistiu, nem que seja um minutinho dessa live, que deixou um joinha, que compartilhou essa transmissão para que ela aumente o seu alcance, a sua relevância. E antes de fazer de explicitar um desejo a vocês, gostaria de fazer um pedido. E o pedido é justamente que compartilhem a nossa ideia do Enem TV, que é justamente nessa reta final, levar um conhecimento de uma forma mais suave para vocês, em um ambiente que vocês estão super acostumados, que é aqui o Facebook, onde nós estamos nesse momento. Então, por gentileza, compartilhem, convidem os seus amigos que vão prestar o Enem junto contigo. Está sabendo do Enem TV, que o Zine Cultural, o Apogeu e a Docto estão fazendo em conjunto? Acesse www.enemtv.com.br. Nossos próximos compromissos são na semana que vem, já depois da prova, na segunda-feira, dia 5 de novembro, aulão de Ciências da Natureza, e no dia 8 de novembro, a nossa saideira, o aulão de Matemática. E no mais, desejar a todos vocês uma excelente prova. Os professores aqui hoje, além de darem uma aula sobre seus conteúdos, deram uma aula de cidadania e também uma aula de anti-estresse. Tem dicas importantes aqui para vocês poderem utilizar para poder fazer uma boa prova com tranquilidade, com serenidade. E já que nós falamos em linguagens e redação, eu vou pedir uma parte a vocês para finalizar da seguinte forma. A vida nos impõe sucessivos obstáculos. Quanto a isso, não há privilégios e distinções. É a maneira como lidamos com eles que determina quem somos. A possibilidade diante do impossível. Perder a paciência é perder a batalha, uma frase de Gandhi. Persevere, acredite e haja o que houver, mantenha-se disciplinado com a sua vocação. Uma boa prova para todos vocês. E vamos que vamos, vocês vão arrebentar, eu tenho certeza disso. E vai ter Zine Cultural em 3 pontos ao mesmo tempo fazendo foto de vocês. Então se vê a nossa equipe Zine Cultural por lá, faz um Zine Mania, registra o momento e uma boa prova a todos. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Boa noite, boa prova.